Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Global Power Platform Bootcamp. Nessa sessão a gente vai falar de aplicativos offline. O que são esses aplicativos, como é que eles funcionam, vamos ver exemplos aí, entender melhor, né, como você pode trabalhar com esse tipo de aplicativo no Canvas App. Muito bem, então, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui. O meu nome é Leonardo Russo. Eu tenho já uma boa experiência com Power Platform, venho trabalhando há mais de 4 anos com a tecnologia. Fui Citizen Developer na Nestlé, trabalhei fazendo implementação de governança global de Power Platform na Bembev. E atualmente eu estou trabalhando como desenvolvedor de Power Platform na Locodero. O pessoal que me segue nas redes aí tem acompanhado, né, as minhas sessões, já ouviu falar, já viu aí algumas apresentações sobre esse assunto. Se você não conhece, eu convido você a ir lá no meu canal ou no site da Locodeira conhecer um pouco mais sobre componentes e soluções especiais para Power Apps. Beleza? E também convido vocês a conhecer o meu canal do YouTube, onde eu compartilho conhecimento, né? Faço vídeos como esse aqui, com o intuito de ajudar a comunidade a crescer, compartilhar conhecimento, né? Para cada vez mais pessoas evoluírem tecnicamente com conteúdo de qualidade e gratuito. Muito bem, então vamos ver a agenda de hoje. Né? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre o que são, né, esses aplicativos offline, vamos definir eles, vamos ver qual que é a importância dele, né, para diferentes cenários de negócio, né? Por que a gente vai precisar dessa funcionalidade, né? E que cenários que um aplicativo offline pode destravar na solução de um problema de negócio, tá? E o mais importante, vamos entender como é que esses aplicativos funcionam, né? Como é que a gente vai operacionalizar isso dentro do Canvas App para fazer os mecanismos, né, atenderem as regras de negócio aí nesse cenário offline, tá? Vamos discutir benefícios também e falar de exemplos, né? Que tipo de cenários de negócio que esse aplicativo offline pode resolver, tá? Vamos ver exemplos disso e no final vamos fazer então um hands-on, botar a mão na massa, colocar as fórmulas lá, entender como que a gente operacionaliza, como é que a gente faz a arquitetura, a lógica, tá? Para a gente ter um pontapé inicial aí, é claro que existem cenários complexos, mas para a gente começar a sentir o gostinho, entender como é que a gente vai fazer isso tudo funcionar, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Afinal, o que é um aplicativo offline? Bom, um aplicativo offline nada mais é do que um aplicativo comum, mas ele não vai depender, né, da conexão de internet para você poder operacionalizar, para você poder executar as funcionalidades que ele contém. Então, se você precisa criar dados, fazer modificações de dados, né, ou fazer leituras e pesquisa ali nos seus dados, você não vai depender da conexão de internet, porque o aplicativo está prevendo esse cenário, tá? E disponibilizando essas funcionalidades offline, tá? Então, isso que são aplicativos offline. Bom, e qual que é a importância desses aplicativos offline? Os aplicativos offline ajudam, né, a gente destravar mais cenários de negócio, né, resolver mais problemas de negócio, em que a gente vai se deparar com esse desafio de haver uma conexão estável ou de haver uma ausência total de internet, tá? Então, assim, a gente não limita o uso da plataforma apenas a cenários em que a gente tem uma conexão disponível, a gente consegue ir um passo além também resolver problemas de negócios onde a gente tem essas particularidades, onde a gente tem esse tipo de desafio. Agora, de um ponto de vista um pouco mais genérico, como é que vai funcionar esse aplicativo offline? Bom, primeiro passo, a gente vai ter que estar sim online para acessar o aplicativo do Power Apps, pesquisar ali os aplicativos que a gente tem dentro da organização, abrir esse aplicativo, tá? E em um segundo momento, claro, a gente vai ter essa indisponibilidade de conexão, mas a gente vai continuar tendo a possibilidade de performar as ações de leitura, modificação e criação de dados, tá? E aí, finalmente, em um outro momento, quando você retomar essa conexão com a internet, aí você vai poder fazer a sincronização de dados, né? Seja para atualizar aí a leitura da base de dados, fazer novas pesquisas, ou seja, para enviar dados aí que foram modificados e criados, tá? Então, de uma forma bem genérica, é assim que funciona o ciclo, tá? Importante mencionar
que existem vários cenários diferentes, né? Existem complexidades diferentes, e aí a gente vai ter que fazer alguns caminhos diferentes, mas sempre dentro, né, desse ciclo aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Agora vamos dar alguns exemplos aqui, né, de aplicativos que poderiam ser utilizados contemplando essa funcionalidade offline e que beneficiaria, né, ali a organização na hora de resolver o problema. Então, 3 exemplos bem simples. Por exemplo, o aplicativo de inspeção, né, onde o colaborador vai lá executar uma inspeção, ele vai precisar coletar dados, só que ali ele vai estar, né, inacessível a qualquer tipo de conexão, então ele vai ter que fazer isso offline, vai coletar os dados da inspeção offline, e aí quando ele voltar para um lugar onde tem internet, ele sincroniza, envia esses dados e o problema está resolvido. Outro exemplo seria um aplicativo de estoque, tá? O colaborador pode ir lá tranquilamente fazer um controle ali de estoque, dar entradas, saídas, ele pode até mesmo receber alertas, desde que a funcionalidade esteja, né, sendo implementada dentro ali do próprio aplicativo, e no momento que ele retomar, né, uma conexão, aí sim ele pode enviar os dados, mas aquilo ali vai estar guardadinho para esperando, né, aguardando esse momento em que a conexão seja retomada. E um último exemplo aqui, um cenário de vendas, né? Um vendedor que precisa ali consultar informações sobre o cliente, eventualmente também realizar um pedido. Se ele não estiver apto a ter uma conexão de internet, ele não vai ser impedido por conta disso. Ele vai poder ainda utilizar a inteligência do aplicativo para fazer pesquisa ali sobre o cliente, consultar o histórico do cliente e realizar um pedido. Então, mais um cenário aí que se torna interessante essa função, tá? E agora eu queria chamar aqui para falar um cliente meu que está fazendo a implementação de um aplicativo offline na parte agrícola. Eles estão utilizando isso para coletar dados, levar inteligência aí para a parte de agricultura, tá? Eu vou deixar ele falar agora e vocês vão ver uns trechinhos aí de como tá esse aplicativo. Olá, meu nome é Tadeu Cury, sou engenheiro agrônomo. Atualmente eu trabalho como consultor e assessor na parte agrícola, né? E aí eu descobri o Power Apps pesquisando na internet e eu mesmo acabei desenvolvendo algumas coisas no Power Apps. E aí chegou num ponto que eu não conseguia mais, que não é minha área. Eu procurei várias pessoas no Instagram, no LinkedIn, para ver se poderia me dar uma assessoria, uma consultoria referente a Power Apps, e diversos que eu fui atrás, o único que me retornou foi o Leonardo, né? E aí a gente começou a fazer uma parceria mais profissional para a gente, né? Porque nós fazemos diversos levantamentos no campo, e no campo a gente não tem internet, é muito ruim de internet na área rural que a gente atende, então a gente precisava de coletar dados offline. E a gente tem muito volume de papel anotado, essas coisas, então para a gente foi um grande avanço esse trabalho que o Leonardo tem feito para a gente com o aplicativo offline. Para a gente tem que ser offline, a gente não compra com a internet, e ficou muito prático, dando mais confiança para os nossos clientes, pois a gente pegou os pontos georreferenciados, então a gente sabe que o pessoal foi fazer o levantamento no campo mesmo, no ponto que a gente determinou, então dá para ter rastreabilidade, dá para fazer uma entrega diferenciada, né? A gente está fazendo um projeto atualmente de levantamento de pragas, né? Na cultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar. É esse trabalho que o Leonardo vem fazendo para a gente está muito satisfeito com a solução e espero que outras pessoas sejam atendidas com essa solução, porque tem sido muito prático para a gente, desde o levantamento dos dados até a confecção dos relatórios para os nossos clientes. Está dando muita confiabilidade no nosso trabalho e a gente evoluiu muito como empresa usando esse aplicativo offline. Obrigado a todos. E agora falando de alguns critérios para você utilizar ou não essa funcionalidade offline. Primeiro falando de limitações, né? Quanto que a gente consegue guardar de dados ali, né? Qual que é o volume de dados que a gente vai conseguir salvar sem ter nenhum tipo de problema, né? De estourar o limite ali
da memória, tá? Pela documentação é falado de 30 a 70 megabytes de dados, falando em coleções, em tabelas, é um volume consideravelmente bem grande, mas é bom frisar, né, que isso varia de acordo com o dispositivo. Então a gente tem esse range, esse intervalo de 30 a 70, tá? Porque isso vai depender do dispositivo. Se você tiver com um celular, um dispositivo muito antigo, que tem pouca capacidade, a limitação vai ser maior. Se tiver com um dispositivo, né, moderno, top de linha, você vai ter uma disponibilidade maior, tá? Outra, não é uma limitação, mas eu diria que é uma observação, tá? Você não vai conseguir acessar tudo offline 100% do tempo. Quer dizer isso, você pelo menos precisa ter uma conexão de internet no momento que você vai acessar o aplicativo ali e abrir para carregar a base de dados, né? De alguma forma você vai precisar fazer essa carga, baixar os dados ali, as informações, tá? Para depois, eventualmente, você já não ter mais essa possibilidade de conexão, aí você já vai estar resguardado ali, porque as informações foram baixadas, tá? E algumas recomendações, tá? Quanto ao hardware. Para o dispositivo, isso não é uma recomendação oficial da Microsoft, tá? Mas foi com a experiência que eu adquiri. Você trabalhar sempre com as últimas versões, né, de sistema operacional, seja Android ou iOS, tá? Tente utilizar sempre a versão mais atualizada, isso vai te salvar de diversos problemas. Eu já tive experiência com isso e eu vi que, né, os dispositivos que estavam mais para trás, mais desatualizados, apresentavam alguns problemas que os dispositivos mais atualizados não estavam apresentando, então isso é bem importante. Outro requisito aí legal da gente falar também é os 3 GB de RAM, tá? Isso é um requisito bom para a aplicação rodar tranquilamente ali, sem você ter nenhum problema de travar ou de lentidão, tá? Para o aplicativo fluir tranquilamente, tá? Uma outra recomendação que eu tenho, isso foi observado também, isso na verdade está na documentação, sim, tá? Se você tiver múltiplas aplicações abertas ao mesmo tempo, então você está rodando Power Apps, mas em segundo plano, aí você tem já umas 5 aplicações rodando junto, tá? Pode acontecer sim de ter um crash ali, o Power Apps fechar automaticamente, tá? Isso é reportado, isso é sabido, é notificado lá na documentação da Microsoft, tá? A recomendação é que ao utilizar seja dentro do possível utilizado o aplicativo e somente o aplicativo, não utilizar com outras aplicações ao mesmo tempo, tá? Outra recomendação em relação a você ter aplicativos que já são existentes, né? É necessário você estudar bem a implementação da funcionalidade offline, porque você partindo do zero, naturalmente vai ser um caminho mais fácil, onde você vai ter a flexibilidade para construir, né, da maneira desejada, da melhor forma possível, enquanto no cenário em que você já tem algo construído, né, você vai ter que costurar ali por cima, você vai ter que adaptar uma série de coisas que talvez torne o processo muito complexo e talvez até inviável, tá? Então, esse é um bom ponto para se pensar na hora de pensar em implementar uma funcionalidade offline. Então, agora falando de fórmulas, né, existem 4 fórmulas básicas que eu recomendo que você saiba num primeiro momento para trabalhar com aplicativos offline, tá? Elas vão ser a base de tudo praticamente aí nessa jornada, na lógica toda que você vai implementar, só que obviamente elas vão aparecer de maneiras distintas dependendo do cenário, dependendo do que você quer operar. Vamos falar sobre elas. A primeira, connection.connected, tá? Essa fórmula simplesmente vai rastrear ali a conexão do dispositivo e vai acusar, né, se ele está online ou offline, tá? Isso em tempo real. Então, se você ir ali no modo avião e colocar no celular e colocar no modo avião, essa fórmula aí vai imediatamente responder, tá, para offline. Ao mesmo tempo que quando você voltar para o online, essa fórmula vai acusar que o dispositivo está online. E agora a gente começa a falar ali dos dados, tá? A gente tem 3 formas que vão tratar disso. A primeira é o Save Data. Essa forma, ela vai salvar uma coleção na memória do celular. Vai ser criado um arquivo ali, no qual você dá o nome, tá? Para salvar essa coleção
no seu dispositivo. Então, em algum momento você vai precisar salvar esses dados para que eles sejam enviados, né, mais tarde, as modificações que foram feitas, as criações de dados, você vai salvar a sua coleção localmente. É para isso que serve a fórmula Save Data. A gente vai ver mais à frente aí como é que a gente aplica ela. Do outro lado, a gente tem a Load Data, né, que a gente vai utilizar para carregar dados que foram armazenados no dispositivo localmente. Então, se eu estou sem conexão, da onde que eu vou consumir os dados, né? Se eu não consigo acessar a minha fonte de dados, eu vou consumir eles localmente, porque eles foram armazenados ali, já prevendo esse momento em que eu estaria sem a conexão. E, finalmente, a gente tem a fórmula Clear Data, que serve para limpar, para eliminar essa coleção que foi salva localmente, tá? Por que a gente vai utilizar isso? Bom, vamos supor que você criou alguns registros, alguns dados ali no modo offline, salvou isso localmente, tá? E aí, em algum momento, você sincronizou, né? Se conectou e enviou esses dados. Então, você não precisa mais mantê-los armazenados no seu dispositivo. E aí que entra a fórmula Clear Data, onde você vai limpar, vai eliminar esses dados aí que já foram sincronizados. Então, aqui, esse é o começo de tudo, tá? Vamos falar da arquitetura básica para trabalhar com os dados de maneira offline. Vão haver diversos cenários diferentes, mas essa tática, que essa estratégia, ela com certeza vai ser utilizada em qualquer cenário, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Isso é o ponto inicial. Quando você abre o aplicativo, o que precisa acontecer, tá? Vamos passo a passo aqui. Primeira coisa, a gente vai utilizar aquela fórmula connection.connected. Para quê? Para ver se o aplicativo está conectado ou não, tá? Se está online ou não. Essa é a primeira coisa. E a gente tem uma condição, né? Ele está online. Tá? Se ele estiver online, eu vou descer aqui, ó. Esqueci de colocar o sim, tá? Mas eu vou descer aqui e vou salvar os dados. Então, assim, eu estou online. Então, já que eu estou online, vamos lá, vamos baixar os dados e armazenar aqueles localmente, prevendo que daqui a pouco pode ser que a gente não tenha internet, tá? Agora, eu não estou online, o que eu vou fazer? Eu vou dar um load data, ou seja, eu vou recorrer ao último arquivo que foi salvo ali no meu dispositivo para carregar os dados para minha coleção, tá? Então, esse é o passo inicial. Vamos transformar isso aqui, durante o hands-on, em uma fórmula concreta para a gente ver como é que funciona, né? Falando de PowerFX. Mas, recapitulando, esse é o caminho, né? Abrir o aplicativo, a gente checa se está online. Se está online, eu vou salvar os dados, né, no meu dispositivo, esperando que em algum momento eu vou estar offline. E se eu estiver offline, eu vou recorrer ao arquivo ali que foi salvo, né, da última vez, para puxar os dados, né, para baixar os dados localmente. Então, pessoal, vamos agora fazer um hands-on aqui, vamos botar a mão na massa e entender os mecanismos básicos aí dos aplicativos offline, tá? Aqui a gente tem um aplicativo de demonstração muito simples, que serve simplesmente para fazer um pequeno cadastro, onde a gente tem nome e foto, tá? Então aqui a gente tem uma tela que exibe os itens e outra tela aqui para cadastro. A gente cadastra um nome e uma foto, tá? Somente isso. Então a ideia aqui, primeiramente, é a gente exibir esses itens mesmo que o aplicativo esteja offline, tá? Só para a gente ter como pano de fundo aqui, a gente está consumindo uma lista do SharePoint aqui, tá? Chamada cadastro, temos um campo string, né, texto, e um campo imagem aqui, onde é armazenada a foto. Somente esses dois campos para a gente usar aqui nesse exemplo, tá? Então a ideia é a seguinte, primeiramente, a gente vai abrir o aplicativo e aí vamos detectar que esse aplicativo está offline e recorrer, né, ao arquivo que foi armazenado no próprio dispositivo, como a gente viu lá naquela questão da arquitetura básica, tá? Mas antes disso, vamos usar uma das fórmulas mais importantes que a gente viu lá no nosso guia, tá? Aqui vocês estão vendo que eu tenho um rótulo onde está escrito, né, de forma estática offline, tá? Então vamos substituir isso aqui por aquela fórmula chamada connection.connected. Então essa fórmula aqui não tem parênteses, ela vai retornar para a gente
verdadeiro ou falso, tá? Então, verdadeiro quando está online, falso quando está offline. E a partir disso, então, a gente toma ali as decisões, né, de salvar localmente ou de salvar direto para a nuvem quando a gente tem a conexão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente pode exibir aqui, ó, tá vendo que ele está dando verdadeiro, podemos colocar, né, um if aqui, ó. Então, se isso aqui for verdadeiro, a gente pode chamar de online. Se for falso, a gente chama de offline, tá? Então agora não está mais estático, ele está exibindo o verdadeiro status aí, né, do dispositivo. Beleza, fizemos isso. Agora, o próximo passo, vamos trazer esses dados para o dispositivo, caso esteja online, e caso esteja offline, vamos recorrer, né, ao arquivo que está aí. Então, no app on start, ou seja, quando o aplicativo for iniciado, vamos já executar essa função, tá? Vamos colocar aqui if. Então, se ele estiver conectado, né, com essa função que a gente acabou de ver, vou colocar um comentário aqui, online. Então, se a gente estiver online, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um clear collect, vou chamar aqui, ó, de call cadastro e vou salvar a nossa fonte de dados chamado cadastro, tá? Só relembrando, a gente tem uma fonte de dados aqui chamado cadastro. Ok, isso é se a gente estiver online, né? E se a gente estiver offline? Bom, se a gente estiver offline, a gente vai precisar dar um load data. Mas antes de dar o load data, vamos dar um save data. Vamos vir aqui, ó. Fora desse if, eu vou colocar aqui, ó, save data. E aí aqui a gente tem que colocar o que a gente quer salvar, qual é a coleção que a gente vai salvar, né, na memória do dispositivo para ficar disponível quando a gente não tiver conexão. Bom, eu quero salvar essa call cadastro. E aí aqui a gente precisa dar um nome para esse arquivo, né? Eu vou chamar ele de local cadastro, tá? Então aqui, basicamente, estou salvando a coleção no meu dispositivo. E quando que eu vou precisar recorrer, né, a esse arquivo aqui chamado local cadastro? Quando eu não tiver internet, quando eu estiver offline. Então aqui no nosso if, tá, a gente vai vir aqui, ó, e criar uma segunda condição, né, que é a offline. E quando eu estiver offline, então eu quero dar um load data. E aí, o que eu quero, para onde que eu quero carregar, né? Para call cadastro. E o arquivo que eu quero carregar, ele fala aqui, ó, o nome, né, do arquivo que está armazenado localmente, tá? Então, eu vou pegar aqui, quero carregar esse local cadastro. E aí tem um último argumento aqui que eu costumo colocar, vou botar mais uma vírgula aqui. Ele fala assim, ó, ignorar arquivo não existente, tá? Então você pode deixar como verdadeiro. Por quê? Vamos só fechar o parênteses aqui. Você pode deixar como verdadeiro. Porque concorda, né, que se você estiver abrindo pela primeira vez, esse local cadastro, esse arquivo ainda não vai existir. Então você pode pedir para ele ignorar, tá? Porque se você não ignorar, ele vai dar um erro, vai mostrar um erro para o usuário falando, olha, não achamos o o arquivo local cadastro. E o usuário vai falar, que é isso, né? Vai causar uma confusão ali no seu usuário. Então, por esse motivo, eu faço isso aqui, tá? Então, só recapitulando, checamos se está conectado. Se estiver conectado, a gente cria a coleção, normalmente. Se não estiver conectado, a gente usa o load data para criar a coleção, mas a gente recorre ao arquivo chamado local cadastro, tá? E em ambos os casos aqui, a gente pode salvar a coleção, né? Se estiver online ou se estiver offline, a gente salva por cima mesmo aí desse local cadastro, tá? Então é isso aqui, o princípio que você tem que saber, né? Para pelo menos exibir os dados. Aí tem mais uma observação, ó. Essa coleção cadastro, eu vou passar a exibir aqui na minha galeria. Essa galeria aqui, ela está consumindo direto da minha lista do SharePoint. Vou substituir aqui e colocar a coleção, tá? Então aqui ele está falando que a gente não tem nenhum item, é porque a gente não rodou ainda o app on start. Outro ponto interessante de você observar, quando a gente roda o app on start aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a gente está no modo
edição aqui, tá? E aí nesse modo ele não está preparado, né? O computador não está preparado para salvar esse arquivo offline. Vamos rodar aqui para ver, ó. Rodei, né? Apareceu aqui a minha coleção, e por incrível que pareça não deu o erro que eu mencionei, tá? Mas quando vocês encontrarem esse erro aí, saibam que é por conta de você estar no modo edição. Vou até rodar de novo aqui para ver, tá? Saibam que quando dá algum erro aí, é porque você está no modo edição, tá? Então agora se a gente fizer o teste no celular, a gente vai ver que os dados vão ser carregados, né? Independente da gente ter internet ou não, desde que esse arquivo já tenha sido salvo localmente. Agora vamos falar aqui do caso da gente criar um novo item, né? Como é que a gente vai armazenar. Então eu vou nessa outra tela aqui, onde a gente vai adicionar o item, temos o campo nome e o campo foto, né? É isso que a gente vai salvar. E aqui no botão salvar, tá? Veja que já tem a fórmula aqui para salvar online, né? Ele já está dando patch aqui nessa fonte de dados cadastro e enviando aí o campo de texto e a imagem que está ali, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste de novo para ver se está online, né? Então connection.connected. E aqui se está online, é isso aqui que a gente faz. Só que agora, depois que a gente enviou, é importante a gente fazer o quê? A gente dá um save data, né? Então vou voltar lá na outra tela. Por quê, né? Vamos aqui, ó. A gente manda online, tá? Enviamos dados e agora tem um dado a mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa informação localmente, por isso eu dou um save data, né? Na coleção cadastro, salvo a base atualizada, tá? É isso que a gente precisa fazer quando a gente está online e envia o dado. Agora, quando a gente está offline, vamos ver o que a gente faz. A gente vai criar, na verdade, uma nova coleção aí para o envio de dados, né? Então vamos colocar aqui, ó, clear collect envio, vou chamar call envio cadastro, tá? E aí a gente vai salvar, vamos colocar defaults, né? Colocar um novo registro, call envio cadastro. Ou para facilitar, a gente pode colocar só um collect direto aqui, porque esse é o certo, né? Porque se a gente tiver dados cumulativos, a gente vai salvando e armazenando vários dados enquanto no clear collect, né? A gente apagaria tudo ali, ficaria salvo só um dado. Então vou colocar aqui, ó, call envio cadastro. E o que a gente vai salvar é isso aqui, ó. E vamos fechar aqui. E vamos fechar aqui. O collect a gente matou, tá? Agora, depois que a gente deu esse collect, ok, a gente armazenou numa coleção. Só que aí tem um segundo passo, que é o quê? A gente salvar isso localmente. Então eu vou colocar aqui, ó, save data. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para separar, né? Save data, tá? O que eu quero salvar? Call envio cadastro. E qual que vai ser o nome do arquivo? Eu vou chamar de local envio cadastro. Fechei aqui. Beleza? Então, se eu estou offline, é isso que acontece, tá? Eu salvo localmente. Já que eu não posso mandar para a nuvem, eu salvo localmente. Só que agora, a próxima vez que eu abrir o aplicativo, tá? Vamos supor, fechei o aplicativo, abri ele de novo, eu quero carregar essas informações aqui, né? Esse é o intuito do offline. Salvei no meu dispositivo, na próxima vez que eu abrir, eu quero poder acessar esses dados. Então, a gente tem que pegar isso aqui, esse cara do Save Data, vamos aqui, e a gente tem que aqui, ó, dar um Load Data, né? No Apple Start, vamos dar um Load Data. Por quê? Aí a gente vai carregar esses arquivos, né? Esse arquivo que contém aí essa coleção de envio, tá? Então, é isso aí. E aqui, o que a gente pode fazer? Existem dois métodos aí para você fazer o envio desses itens, tá? Existe um método que ele fica pingando ali para ver se tem conexão e a hora que tiver, ele envia os dados. Você pode fazer isso com o timer, tá? Não vamos mostrar tudo aqui porque realmente não dá tempo. Ou, o que eu prefiro fazer é você faz o seguinte, você cria um botão, vou criar um botão aqui, tá? E vou chamar assim, ó, enviar dados pendentes. Enviar dados pendentes.
E o que são esses dados pendentes, né? É essa coleção que a gente acabou de criar, chamada aí, ó, call envio cadastro, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, o enviar dados pendentes. Não, vamos colocar assim, ó, fetch cadastro call dados cadastro, onde não call envio cadastro, tá? Então, esse aqui são os dados pendentes, né? Isso aqui é a gente enviando lá para a nossa base de dados. E aí, quando a gente faz isso, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer duas coisas, né? A primeira coisa é limpar isso aí, esse com envio cadastro, ou seja, já enviamos, né? Então, pode tirar isso da memória local do aplicativo. E vamos dar um clear data também, para tirar isso da memória, né, do dispositivo, de fato, né? Então, a gente vamos resgatar o nome aqui, local envio cadastro, tá? Então é isso aqui, é esse processo que a gente tem que fazer na hora de enviar, né? Envia, você estando online, limpa, né, a coleção de envio e limpa também o arquivo aí que salva essa coleção, tá? E você pode fazer o seguinte aqui, ó, na propriedade visible, não é só deixar isso aqui visível quando estiver conectado, então coloca connection.connected. Tá? Assim, o usuário só vai conseguir fazer esse envio quando ele estiver online, ok? Então é isso, não dá tempo da gente explicar tudo o que precisa, porque ia precisar de muito tempo, mas é uma pincelada aí, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido esses conceitos básicos para poder trabalhar com aplicativos offline. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, um abraço.